Obrigado. Bom dia a todos. Certamente todos estão aqui muito bem, equilibrados, tranquilos, mas infelizmente este não é o perfil da maioria da nossa população, né? E vou me incluir entre todos para dizer que nós vivemos muito os problemas do mundo, os problemas da nação, os problemas políticos, econômicos. Então, nos deprimimos, ficamos chateados, passamos a ter dificuldade, muitas vezes, no relacionamento, dificuldades mesmo dentro da família. Aí olhamos para o mundo e vamos ver que o mundo sempre foi o mesmo. Difícil estabelecer um período sem crises no mundo. Difícil nós observarmos o mundo e dizer, este momento está tranquilo, estamos todos pensando em espiritualidade e ajudamos a pacificar e a consolar aquele que está ao nosso lado. Vamos olhar o mundo hoje. Oriente Médio, numa situação deprimente. É difícil olhar e ver uma notícia que não nos atinja. É difícil entender que alguém possa passar friamente sobre as notícias de que hoje morreram 352 pessoas. Hoje virou um barco nas costas da Grécia, crianças mortas chegaram à praia. A Bélgica fecha as suas fronteiras com a França para evitar imigrantes. A Europa toda está numa situação de alerta. Além disto, aqueles que são radicais buscam impor as suas decisões, o seu poder, a busca pelo poder, o poder da religião, espalham incompreensivelmente o terror pelo resto do mundo. Mas há aqueles que, para promover a guerra, vendem armas. Nós não podemos olhar para os insurgentes, não que a gente esteja aqui em defesa deles, muito pelo contrário, mas há de se perguntar, quem é que fornece tantas armas a este pessoal? Elas são produzidas em algum local e são armas de alto potencial destrutivo. Olhamos a África, vemos dificuldades, a Ásia, dificuldades, as Américas com inúmeras dificuldades. E aí surge a palavra crise, que nos deprime mais. Eu não me lembro de ter passado um período sem crise. Os que tinham cabelo branco pela cabeça e agora eles já se foram, certamente nasceram num momento de crise, a Segunda Guerra Mundial. Os que têm os cabelos brancos, comigo é feio, hein? Como eu, nasceram no pós-guerra de 45. O Brasil, então, entra num período de Dutra, que teve inúmeras dificuldades, mas fez coisas boas, acabou com o jogo, com a jogatina. O Brasil experimentou um progresso econômico.
Vem aí a eleição de 50, a posse de Getúlio, coroada de problemas, porque vinha de uma ditadura de 15 anos, né? Onde houve uma repressão muito grande, envolvida, então, numa série de problemas políticos. Ocorre um atentado contra Carlos Lacerda, a morte de um major leva, então, à convulsão, e Getúlio, segundo ele deixou, sai da vida para entrar na história. Mas nos deixou algum legado: lei do petróleo, lei dos trabalhistas, lei de maus tratos aos animais, em 1934. Pouca gente conhece. Código das Águas, o primeiro Código de Águas. E sucede a ele 3 substitutos. Vem a eleição de Kubitschek, com nova crise, tentativa de anular a eleição sob o argumento da fraude, uma conversa atual. Deixa um legado importante, que foi a interiorização do Brasil com a construção de Brasília. O Brasil tem um progresso muito grande, é o processo da industrialização, indústria de automóveis, mas deixa o país endividado. Surge o Jânio, nova crise, 7 meses de governo, renuncia e o vice-presidente quase não toma posse. Toma posse e, após uma série de medidas, vai ser deposto em 31 de março de 1964. E aí entramos num período da ditadura, são 22 anos. Vamos respirar com a eleição de Tancredo Neves, que infelizmente não toma posse. Desencarna antes da posse. E se instala então Sarney, e teremos muitas crises, com mais de 80% de inflação em alguns meses do final do seu mandato. Vem então o salvador da pátria, Collor, que tem medidas boas, né? Critica o protecionismo que existe para a indústria brasileira. Permite, então, a entrada da indústria da informática, a modernização do parque industrial automobilístico. Envolvido em denúncias e corrupções, nova crise. Deixa, então, o governo, instala-se Itamar, que tem um momento bom. No governo Itamar, aparece, então, o Plano Real. Logo depois, vem as eleições de Fernando Henrique. Problemas, coisas boas e coisas ruins. E nós vamos vivendo assim. Não preciso falar dos dias posteriores e dos governos posteriores, com altos e baixos, crises e progressos, avanços e descensos. Vivemos em crise. O mundo está em crise. Mas isso não pode nos abater, porque sabemos que estamos num processo de evolução espiritual, um processo de aprendizagem. Quem abaixar a cabeça vai retornar com a cabeça baixa. Não se acha que vai progredir quem deixar de lutar. A luta é permanente, né? Na entrada, encontrei com 2 irmãos muito queridos, perguntei-lhes como iam, mostraram as dificuldades que ainda se apresentam em família, mas o sorriso nos lábios mostram que estão determinados
à mudança, determinados a obter o crescimento em família. É isto que vale. Hoje é aniversariante de uma pessoa muito importante como vencedora de crises. 1º de março, 6 de março, é a data de aniversário desta personagem que nasceu em 1880. Vocês já ouviram falar dela, mas vale a pena relembrar, principalmente numa semana em que se inicia as comemorações da Semana da Mulher. A todas, o meu abraço, o reconhecimento de que as mulheres ocupam o lugar de destaque na sociedade mundial. Elas, aos homens agora eu digo que elas têm nunca um turno de trabalho. Nós temos um turno de trabalho. As mulheres trabalham 2, 3 turnos. As mulheres mais humildes levantam cedo para fazer o almoço da família, botar as crianças para a escola, vai ao trabalho humilde, retorna em casa para cuidar da roupa das crianças e volta ao trabalho para preparar o seu jantar, o jantar da família. E o chefe da casa retorna depois de 8 horas, cansado, senta em frente à TV, pega o seu jornalzinho, o filho vem para conversar, não filho, estou cansado, agora tem que ver notícias da TV, todas elas animadoras, sempre muito edificantes, né? Essa é a nossa vida. Mas eu quero lhes dizer de Helen Keller, uma garota que nasceu plenamente saudável, mas aos 18 meses de idade é acometida de uma febre que permanece durante um mês, uma infecção neurológica grave, e ela então, ao sair da febre, encontra-se cega, muda, surda. E assim permanece até os 7 anos de idade. São 5 anos e meio, quase 6 anos de obscuridade, de segregação, de prisão dos órgãos de comunicação externa. Não ouvir, não ver, não poder falar. Torna-se então uma criatura irritada, agressiva, sem que tenha digamos, uma compostura social. A família vendo isso, uma família abastada, de fazendeiros do sul dos Estados Unidos, procura ajuda com Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Ele era professor de surdos e mudos. E ele, então, sugere que uma professora possa atender esta garota nessas condições tão difíceis. Annie Sullivan. Annie Sullivan, de origem irlandesa, teve uma dificuldade enorme na vida, fica órfã de mãe aos 5 anos de idade, depois adquire tracoma, fica cega e na adolescência, na pré-adolescência, é abusada pelo pai, tem um irmão que é acometido de tuberculose e o pai os abandona num asilo. O irmão vai a óbito e ela permanece ali. Quando então um secretário de Estado da Educação vai visitar o asilo e ela se prostra aos pés dele, pedindo que ele a ajudasse, porque ela queria estudar. E ele, comovido com aquela situação,
encaminha para um instituto de cegos, onde ela é atendida, passa por 9 cirurgias, volta a enxergar e aprende a linguagem de surdo, mudo e a linguagem para os cegos, que é uma linguagem de tateamento nas mãos. Ela aceita, então, trabalhar com a pequena Helen Keller. Quando chega à fazenda, à casa da menina, ela se surpreende quando vai abraçá-la. E a menina, irritada, a empurra, sai aos gritos, titubeando pelo campo, e ela então observa que a menina precisaria adquirir uma postura social. No jantar da família, o primeiro jantar foi degradante, porque a menina passava pelos pratos de todos, pegava o alimento com as mãos, jamais havia usado uma faca, um garfo, uma colher, e quando chega ao prato dela, ela não permite. Isso já deixa o pai de sobressalto. Ela então bota a família para fora, tranca as portas e passa a tentar dominar aquela criança que não tinha até então limites. Dizia que crianças precisam de limites. E durante algumas horas, depois de receber muita comida pelo rosto, pela roupa, de pratos quebrados, ela chama a família e mostra a pequena Helen comendo com uma colher. Pede então 2 meses isolada da família, porque percebe que a família interfere demais. Às vezes nós vemos isso ainda, né? Os pais acham que estão protegendo os filhos, deixando-os fazer o que quiserem. Mas é preciso limites. E durante 2 meses, ela mostra higiene pessoal, conduta, as coisas melhoram. Retornam então à casa. E o pai tinha lembranças da Guerra da Sucessão, a Guerra dos Estados, a Revolução nos Estados Unidos, e ele, sulista, lembrava-se então das histórias e queria contá-las, permanentemente contando as mesmas coisas. E a menina voltou aos hábitos anteriores e é reprimida pela professora, por Anne. Então, há ali uma divergência, o pai dispensa a professora Anne. Dia seguinte, dia da partida, ela se encontra com a menina próximo de uma bica d'água, dessas que tem um cavalete e se impulsionando para cima e para baixo, jorra-se a água. Ao despedir da menina, ela toma a mão da menina e deixa a água escorrer pelas suas mãos. E palpita, apalpa as mãos com os tatos, dizendo para ela, água. Segundo Helen Keller, este foi o momento do renascimento, porque ali ela tomou conhecimento de que as palavras tinham sentido. Tudo que ela havia aprendido até então, pouco sentido tinha. E ela, vendo a água escorrer por suas mãos, naquele momento de água fria, ela tem o despertar da consciência e certamente do espírito. Abraça a mãe e sinaliza o nome mamãe. O mesmo ocorre com o pai. A partir dali, Anne Sullivan jamais deixou Helen Keller. A menina foi levada a várias escolas, sempre com a presença da professora Sullivan. Foi à escola de cegos, à escola de surdos, terminou os ensinos
primário e médio, e foi à universidade. A Universidade de Michigan, ela formou-se como psicóloga. No dizer dela, ela era psicóloga, poetisa, escritora, proferiu palestras em 35 países, centenas de palestras, falava 3 línguas, dominava muito bem o inglês, o francês, o alemão, entendia de astronomia, de latim, de grego, e viveu até os 88 anos, vindo a desencarnar em 1º de junho de 1968. Foi uma defensora dos direitos da mulher. Esteve sempre à frente dos direitos das pessoas deficientes, porque dizia, ninguém mais do que eu sabe o significado de uma deficiência física. No terreno, no plano da religião, dizia-se uma Swedenborgiana. Emanuel Swedenborg foi sueco, viveu entre os séculos 17 e 18 e é um precursor da doutrina espírita, porque mostrava que a vida permanecia, continuava após a morte, que nós tínhamos um processo de evolução e que poderíamos retornar. Era um reencarnacionista. Foi estudada por vários filósofos, a sua obra passou pela mão de muita gente importante. Ele influenciou como espírito Kardec na elaboração do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ellen costumava dizer que ela era cega de corpo, mas que ao deixá-lo haveria de ver. Era surda de corpo, mas que escutaria ao sair deste corpo físico. Ela dizia que nós não podíamos engatinhar, nós tínhamos que levantar o corpo, nos erguermos e caminharmos, porque todas as dificuldades podem ser vencidas. Leonardo Boff tem a oportunidade de repetir isto num livro chamado A Águia e a Galinha. Certamente muitos dos senhores já leram, e é também um trabalho que exalta a mulher. É a história de um agricultor que acha uma águia pequena, doente, ele cuida desta águia num galinheiro, e a águia se comporta como galinha. Desce no chão, cisca o chão, come grãos. Um dia passa por lá um biólogo e diz, mas isso aqui é uma águia, não é uma galinha. Diz, não, agora é uma galinha. Não, eu vou mostrar para você que ela pôs a águia em cima do puleiro, voa. Ela olhou para cima, para baixo, pulou, foi ciscar o chão. E continuou, até que, pulando etapas, ele disse, eu vou fazer a última experiência, quero ir ao cume da montanha. Levou a águia até lá, mostrou à águia o vale, o infinito, e o sol, então, brilhando nos olhos da águia, desperta, e ela, um pouco trêmula, lança-se no abismo, cai, até que as asas se abrem, bate e ela começa a voar, a singrar os ares e a vencê-los. E Leonardo Boff continua dizendo assim, você não é uma galinha, você é uma águia. Vocês, nós todos não somos galinha, nós somos águias, nós viemos para conquistar um processo de evolução espiritual, de crescermos, de alçarmos voo
não apenas intelectual, mas alçarmos voo da humildade, da consolação, do progresso do espírito. Mas Helen Keller não é o único exemplo de superação. Ben Carter é um homem dos nossos tempos. É pré-candidato à presidência da República nos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Parece que ontem desistiu da campanha. Negro, pobre, a mãe casou-se com um pastor batista quando tinha 13 anos, e como muito acontece, pelos 17, 18 anos, quando ela tinha 17, 18 anos, eles se separam, mas ele deixa um presente para ela, 2 crianças para criar. Este é uma coisa corriqueira na vida, não ocorre só, é mundial. Todos os fenômenos são mundiais. Eles acontecem sobre línguas diferentes, sobre cores diferentes, sobre situações diferentes, mas tem o mesmo fulcro. E ela ficou com 2 crianças, tendo que trabalhar 2, às vezes 3 períodos. Um dia, Benjamin chega para ela, depois de sofrer tanto bullying, como sendo um menino burro, porque ele não conseguia acompanhar a sala, as crianças todas diziam, não, professor, ele é burro. E quando ele saía para o recreio, ô burro. E isso foi deprimindo. Ele pediu, então, que a mãe o tirasse da escola. E a mãe, enérgica, mostrando que os filhos precisam ter limites, se você não é burro, e a partir de agora, futebol está suspenso, televisão desligada, você vai estudar todas as lições, vai ler 2 livros por semana e no final da semana tem que me apresentar um relatório dos livros. Ela que havia deixado o ensino público na 3ª série, era semi-analfabeta, mas insistia com o filho para estudar, e bem começou a crescer, a se despontar, e foi o orador da turma do 1º grau. Foi à universidade, formou-se em psicologia, e depois entrou na faculdade de medicina, buscando o ensino da psiquiatria. Entre 160 candidatos, foi aprovado para a única vaga no Johns Hopkins Hospital, um hospital referência no mundo, como neurocirurgião. Foi o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia de intrauterina de um bebê. Foi o primeiro neurocirurgião a separar irmãos siameses ligados pelo cérebro. Planejou essa cirurgia durante 6 meses e tinha receios, até que a mãe novamente chega e diz, bem, você pode, faça. A cirurgia de 22 horas, com 70 profissionais, é o primeiro sucesso de separação de irmãos siameses, porque todos os anteriores haviam fracassado. Este é mais um exemplo de determinação, de mudança, de aceitação do problema, de levantar a cabeça e dizer, vou em frente, eu posso, nós podemos tudo aquilo o que a nossa fé, a fé racional permite, mas isso depende da nossa luta, porque nós temos livre-arbítrio para agir, para crescer, para evoluir. Vou tomar um tempo de vocês numa leitura
a respeito de um pensamento de Helen Keller. Antes disso, eu ainda quero dizer, como exemplo de superação, um exemplo que todos nós conhecemos, do Chico Xavier. O Chico tinha um problema de visão terrível, sofria dores horrorosas. Pediu então ao Emmanuel, seu mentor, que pedisse ao doutor Bezerra de Menezes, ou algum outro mentor, que lhe fizesse uma cirurgia espiritual e lhe levasse à cura. E recebe do Emmanuel a seguinte resposta: Chico, você não tem cura, continue trabalhando. Mas e eu, como vou fazer para desempenhar minha mediunidade? Chico, você não tem cura, mas tem tratamento, continue trabalhando. E Chico, então, no dizer de Richard Simonetti, teve uma resignação ativa. Isto é, aceitou o seu problema, mas continuou com a sua luta. Uma luta que começou com a determinação para se escrever 50 livros. Chegou aos 100 e terminou desencarnando, tendo mais de 420 obras publicadas. Obras maravilhosas, leituras que teremos para muitas reencarnações. Chico é este exemplo de determinação. Fica aí, mais uma vez, o exemplo de que a paciência e a resignação são importantes e fundamentais para que a gente cresça. Ninguém foi botado neste mundo ao léu, ao acaso, sem querer. Todos nós nascemos com um projeto. Nós mesmos participamos desses projetos. Helen Keller tem uma coisa muito bonita, muito importante, como Svender Borgiania, que era, ela alertava que a gente não pode olhar para as pessoas, imaginar as suas provas, as suas determinações espirituais, porque isso nem sempre é assim. Às vezes o próprio espírito se propõe a uma prova desta para alavancar o processo do outro. Então nós precisamos ter critérios e bom senso toda vez que olharmos para uma pessoa com deficiência física, deficiência mental, seja lá a deficiência que for. Helen Keller supõe que ela poderia ter tido 3 dias de visão. E se ela tivesse 3 dias de visão, o que ela desejaria fazer? Ela ainda deixou um pensamento assim: eu sempre imaginei que todos habitantes deste mundo pudessem ter 3 dias de cegueira, de surdez, para poder sentir o que é a vida, para poder ouvir coisas que jamais são ouvidas, embora estejam presentes. Quando a gente para num lugar de silêncio, numa mata, ouve o barulho de um rio, uma cascata, ou a mensagem de um grilo, o vento batendo nas folhas, o canto de um sabiá, não há como a gente não interiorizar a paz. Mas nós preferimos, muitas vezes, ouvir a rede A, B, C de televisão, ligar na rádio X e ouvir sempre as mesmas notícias.
Não é uma crítica, porque eu também sou assim. Eu estou aprendendo agora, e minha mulher está aí, a desligar a televisão, a desligar o rádio. Porque a gente fica sob uma chuva de notícias ruins. Poucas são as notícias edificantes. E Helen Keller nos deixa, então, uma mensagem muito bonita. Diz assim: de vez em quando, testo os meus amigos para descobrir o que eles veem. Há pouco perguntei para uma amiga que havia passado por uma floresta o que havia de novidade. E ela disse: nada, não vi nada. Então ela continua dizendo: pois é, eu quando vou ao campo, passo a mão sobre o tronco de uma bétula, uma árvore, e vejo como ela é lisa, delicada. Passo sobre o tronco do pinheiro e sinto a sua aspereza, embora saiba que eles sejam gigantes, portentosos. Às vezes meu coração anseia por ver tudo isto. Se consigo ter tanto prazer como um simples toque, quanta beleza poderia ser revelada pela visão. Imagine o que mais gostaria de ver se pudesse enxergar, digamos, por apenas 3 dias. Num determinado momento do trecho, ela diz: eu tenho perguntado a vários homens qual é a cor dos olhos da sua esposa. E eles se espantam, relutam em responder e às vezes não responde. E eu quero perguntar para você, qual é a cor dos olhos da sua esposa? Ficou de braços cruzados, hein? Eu dividiria esse período de 3 dias, e no primeiro dia gostaria de ver pessoas cuja bondade e companhia fizeram minha vida valer a pena. Não sei o que é olhar dentro do coração de um amigo pelas janelas da alma. Os olhos, só consigo ver as linhas de um rosto por meio das pontas dos meus dedos. Posso perceber o riso, a tristeza, a angústia e muitas outras emoções. Conheço meus amigos pelo toque no rosto. E às vezes nós temos uma imensa dificuldade em identificar um problema com a nossa visão num familiar, num amigo. Ou quando os identificamos, nos fazemos de mudo, porque não sentimos a altura de conduzir uma conversa para um consolo. Ofereça o seu ouvido, deixe-se ouvir, pergunte e deixe que ele discorra. Às vezes a pessoa tem necessidade de falar e não tem com quem falar. Como deve ser mais fácil e muito mais satisfatório para você que pode ver, perceber num instante as qualidades essenciais da outra pessoa, ao observar as sutilezas da sua expressão, o tremor de um músculo, a agitação das mãos. Mas será que já lhe ocorreu usar a visão para perscrutar a natureza íntima de um amigo? Será que a maioria de vocês, a maioria de nós, que enxergamos, não se limita a ver por alto as feições externas de uma fisionomia e se dar por satisfeita? Por exemplo, você seria capaz de descrever o rosto de 5 amigos, bons amigos? Tudo que eu veria se tivesse o dom da visão por apenas 3 dias. O primeiro dia seria muito ocupado, eu reuniria os meus amigos e ficaria olhando nos seus rostos
e gostaria de ter a oportunidade para fixar os olhos no rosto de um bebê, para poder ter a visão da beleza ansiosa e inocente que precede a consciência individual dos conflitos que a vida revela. Gostaria de ver livros, os livros que foram lidos para mim, olhar nos olhos fiéis dos meus cães. À tarde, daria um passeio pela floresta e rezaria para o pôr do sol. No dia seguinte, eu me levantaria para assistir o empolgante milagre da noite se transformando em dia. Contemplaria assombrada o nascer do sol, com a luz irradiando por todos os cantos do lugar em que eu estivesse. Ali meus olhos veriam a história condensada da terra, os animais, as raças dos homens. Minha parada seguinte seria o Museu de Artes. Conheço bem, pelas minhas mãos, os deuses esculpidos. Já senti pelo tato as cópias dos frisos do Parthenon, um templo romano, um templo grego. As feições nodosas e barbadas de Homero me são conhecidas porque ele também foi cego. Homero, grande escritor grego, escritor de Ilíadas. Tentaria sondar a alma do homem por meio da sua arte. Num outro artigo, ela descreve o que ela sentia pelo tato. Diante de uma estátua, ela tateia a estátua e percebe que as vestes tinham muitas dobras e iam até os pés, que um cordão fechava-lhe o abdômen. Então ela disse, trata-se de um monge. Continuando, ela percebe que ao lado havia o rosto de um lobo encostado ao corpo do homem. Do outro lado, uma pomba pousando no ombro da estátua. Percebe também um coelho sendo seguro em seus braços. Tateia pela cabeça e verifica que havia longas barbas e que o homem olhava para o céu. Então, ela conclui, trata-se de Francisco de Assis, olhando e agradecendo aos céus pela vida e pelo amor que tinha à natureza. À noite do segundo dia, ela iria ao teatro, ao cinema, gostaria de ver uma peça de Shakespeare. E na manhã do terceiro dia, ávida por conhecer novos deleites, novas revelações da beleza, mais uma vez receberia a aurora. Quantos de nós, até porque na cidade nós temos pouca oportunidade, os prédios, as construções nos impedem de ver, mas olhar o céu, admirar esta mutação de noite e dia, que ocorre todos os dias, ao longo de toda a existência do planeta, e agradecer a Deus pela oportunidade que temos de aqui viver. Meu terceiro dia de visão está chegando ao fim. Na noite deste último dia, vou voltar de Pérsia para um teatro e ver uma peça cômica, para poder apreciar as implicações da comédia no espírito humano. À meia-noite, uma escuridão permanente, outra vez cerraria sobre mim. Eu, que sou cega, posso dar sugestões àqueles que veem. Use seus olhos como se amanhã fossem perder a visão. E o mesmo se aplica aos outros sentidos.
Ouça a música das vozes, o canto dos pássaros, o possante acorde de uma orquestra, como se amanhã fossem ficar surdos. Toquem cada objeto como se amanhã fosse perder o tato. Sintam o perfume das flores, saboreiem cada bocado como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. Mas de todos os sentidos, estou certo que a visão deve ser a mais deliciosa. Exemplos de superação não nos faltam. São mensageiros que chegam até nós para mostrar que tudo é possível, que a gente pode levantar a cabeça diante dos problemas. Os problemas vão continuar por aí, até que o homem mude. Não virá por decreto da presidente, do governador, do prefeito. Nós temos que mudar. Nós temos que aceitar aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que podemos participar. Joana de Ângeles nos apresenta uma frase maravilhosa, dizendo que a gente não pode permanecer estática. Aceitar aquilo que, se os teus problemas não têm solução, pergunta a ela, por que reclamas? Não tem solução. Vai ficar sentado na cadeira chorando a vida toda? Levanta e mude esta situação. Mude, procure outro campo. Se os teus problemas têm solução, por que reclamas? Eles estão aí à frente da solução. Guilherme de Almeida, poeta paulistano, maravilhoso, nos deixa um poema lindo, que eu trago apenas uma estrofe para lhes dizer o seguinte: tudo muda, tudo passa, neste mundo de ilusão, vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Para minha mulher, só tu, coração, não mudas, porque és puro, porque és bom. Mulheres, que as semanas sejam fartas. Homens, vamos premiar as nossas mulheres com o amor que cada um tem dentro de si. Nós vamos agora, em silêncio, permanecer com uma prece, preparando para a segunda etapa dos nossos trabalhos. Boa semana a todos.